E como essa semana foi comemorado os 124 anos de Araucária, nós vamos conversar com uma pessoa que sabe muito bem da evolução da cidade. Eu estou aqui com o seu Rogério, obrigado por conversar com a gente, que vai conversar um pouquinho sobre como que era Araucária na época que o senhor era jovem. Na época jovem, bom, era uma cidade bucólica, pequena, me lembro assim, tinha uns 4.000 habitantes na época, né? Que comecei a me lembrar que eu existia, né? E foi um bom tempo, assim, até a década de 70, quando veio a Petrobras para cá, né? Então daí a evolução, ela cresceu rápido e também desordenadamente, assim como a gente vê, né? Porque a vinda de muita gente para a construção proporcionou esse crescimento desordenado, né? Mas foi bom economicamente, né? Mas até aquela época era bom porque vivia-se tranquilo aqui, né? Era uma cidade boa, né? Não é que hoje não é, mas aquele tempo era tranquilo, né? Muito gostoso. E a cidade começou pelo bairro Estação? Como que funcionou essa localização? Não, a cidade começou onde é hoje a matriz igreja ali, né? O bairro Estação, ele é um dos bairros mais importantes foi, né, na época, porque lá estava localizada a estação da Estrada de Ferro. Ela foi construída em 1891, se não me falha a memória, né? E toda a produção de batata, erva mate, na época madeira, saía por lá, né? Inclusive alguns produtos de algumas indústrias aqui de Araucária e Contenda mesmo, saía por lá. Então, o movimento que fazia-se através dessa exportação, ele tornou um bairro importante lá, né? E quando o senhor, em questão de cultura, de divertimento, o que que tinha para fazer aqui nessa época? Na época, bom, aí quando eu já tinha uns 15, 16 anos, né? Era assistir jogo de futebol, tinha dois times, o Araucária e o São Manuel. Né? Mais tarde veio o 15 de novembro, o Jardim Iguaçu, Colômbia. Então existiam mais times aí que fizeram um campeonato local aí, né? E bailes em duas sociedades, que tinha a Sociedade Operária e o Clube União Araucarense, né? E também a gente saía para fora, em bailes como Guajuvira, que pertence à Araucária, né? Um distrito da Araucária, Contenda, Valsa Nova, e era isso, o divertimento nosso, né? E Curitiba, né? Ia ser Curitiba para cinema, futebol, passeio público. O que que o senhor mais sente saudade daquela época? Ah, a tranquilidade que tinha, né? E, e não existia roubo, assassinato, por exemplo, era difícil. Quando conhecia um aí, era coisa de ano, né? E, e o povo da época era muito bom, pacato, tranquilo, né? Mas esse é o preço da evolução que a gente diz como está hoje, né? Então, a gente vai acostumando com o crescimento, né? Não tem, a coisa vai evoluindo, a gente vai acostumando, né? Mas a saudade fica, da época fica muita coisa, né? Como que o senhor vê a Araucária de ontem e a Araucária de hoje? Ah, isso aí, como você me perguntou agora há pouco, aquele tempo era tranquilo, hoje não mais. Mas esse é a coisa do mundo inteiro, né? Está vindo, o crescimento não é só aqui, né? Todos os municípios em volta aí cresceram também, né? Uns mais, outros menos, mas o nosso aí teve a sorte de vir, no caso, a Petrobras, né? E que trouxe muito mais indústrias para dependendo dos produtos dela, né? Então ela cresceu talvez mais hoje. Talvez São José está passando a Araucária em arrecadação, né, por causa da indústria automobilística, né? Mas a Araucária cresceu quando veio a Petrobras, em função dela, cresceu bem, né?
E depois de tantos anos morando aqui na cidade, você acha que ainda vale a pena de se viver aqui? Vale, porque o berço é o berço, né? Isso aí não tem... Vale a pena ainda. Eu gosto da Araucária muito, amo a Araucária e vale a pena. E aí, o que a gente puder fazer para melhorar, a gente faz, né? Briga para... Principalmente despoluir o Rio Iguaçu, que é uma... que eu cheguei a tomar água desse rio, né? Assim, direto. Hoje não dá para chegar perto, né? E no seu ponto de vista, quais são os melhores lugares aqui de Araucária? Assim, no sentido de lazer, essas coisas? Tem... Bom, o que eu vou te dizer? Tem o Parque Cachoeira, que é um parque que muita gente aproveita para fazer as caminhadas, né? A cidade toda em si, assim, né? E está faltando muita coisa. Por exemplo, futebol, que era um esporte popular, aí sumiu, né? Isso aí precisava voltar, as autoridades precisavam investir mais em cima para voltar essa coisa e ter aí para o povão, né? O que o senhor espera de Araucária nos próximos anos? Isso aí depende das administrações que vierem, né? E como eles vão olhar e para fazer alguma coisa, para melhorar. Ou senão vai continuar ficando assim como ela está, né? Tendo os problemas que ela tem aí, que é inerente a... Isso aí tem em todas as outras cidades que também crescem aqui na Araucária, né? E acho que não é só aqui, é no Brasil inteiro, né? Tem isso aí. Então é isso, né? O que o senhor tem para dizer para essa cidade nos seus 124 anos? É que eu tenho a dizer que eu gosto ainda da cidade, gostaria que aqui existisse, como te falei, as autoridades olhassem mais assim para o bem-estar do povo, né? Melhorando aí campos de lazer e coisa, né? E uma das coisas aqui em Araucária que eu gostaria, que não vou ver isso aí na minha vida, não vou ver, mas o que eu gostaria que acontecesse era Rio Iguaçu voltar a ter vida, né? Porque eu lembro dele desde criança, quando criança, como era e como é hoje, né? Isso eu queria que acontecesse mesmo.